Então, nesta data foi deflagrada essa operação Peter Pan, denominada Peter Pan, que teve origem no expediente criminal que investiga possíveis desvios de valores das cooperativas Terra Nossa e Meu Pedaço de Chão, presididas pelo investigado Raul Herpich desde 2008. E na data de hoje, então, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e foram efetivados bloqueios de bens do investigado e familiares e também de valores das contas particulares do investigado Raul. Esses pedidos de mandado de busca e de sequestro de bens se basearam numa análise preliminar pela equipe do NIMP, o Núcleo de Inteligência do Ministério Público, que está analisando os dados obtidos com a quebra dos sigilos bancário e fiscal, que essa quebra foi deferida pelo juízo de Farroupilha há cerca de 1 ano, né? E essa análise ainda está em andamento, mas preliminarmente já foi apontado o possível desvio de cerca de R$1.100.000. E aqui eu quero frisar que esse valor de R$1.100.000 se refere unicamente aos valores que a gente já constatou que foram depositados nas contas do investigado Raul e dos seus familiares, nas contas particulares, né? A gente presume que esse valor de R$1.100.000 é uma pequena parcela dos desvios que vêm sendo cometidos desde 2008, né? Porque normalmente as pessoas que cometem esse tipo de delito não usam as próprias contas bancárias e de seus familiares próximos para depósito de dinheiro e de cheques de cooperativados nessas contas particulares. Então, essa investigação dos dados do sigilo, dos documentos que vieram com essas quebras, estão ainda em análise, né? Então, que fique bem claro que isso foi um apontamento preliminar, né? Junto com esse apontamento preliminar, que oriundo dessa análise, também foi constatado que a família ostenta padrão de vida incompatível com a renda declarada pelos seus membros, né? Inclusive em relação à aquisição de bens, né? Que isso foi o que motivou o pedido de indisponibilidade dos bens, na medida em que foram adquiridos, por exemplo, ano passado, um apartamento pela filha e pela esposa do investigado Raul, no valor de R$424.000, sendo que R$200.000 foi pago à vista, né, no mês de abril de 2018, e constam como proprietárias a esposa e a filha, e estas duas investigadas não possuem renda declarada, ou seja, ou não possuem renda, ou se possuem renda, essa renda fica abaixo da faixa de isenção para fins de imposto de renda, porque pelo menos até 2016 não havia declaração de imposto de renda dessas investigadas, né? É importante pontuar que em relação aos depósitos que foram identificados nestas contas, né, no valor total de R$1.164.297,55, esses valores estão espalhados em contas da família, como eu já referi, mas contas particulares. Só que não são depósitos expressivos, são vários depósitos que ocorreram em diversas datas, em valores, a grande parte deles múltiplos de 100, né? Então, os cooperativados vão entender que os pagamentos que faziam diretamente ao investigado Raul acabavam sendo múltiplos de 100, porque hoje todos os membros das cooperativas, todos os associados dessas duas cooperativas, Terra Nossa e Meu Pedaço de Chão, pagam R$100 mensais, né? Então, o que foi identificado no decorrer da instrução desse procedimento criminal e também nos inquéritos civis que existem aqui desde 2013, né?
que era uma prática comum, corriqueira, os associados irem até a sede das cooperativas, primeiro a sede antiga e depois ali na sede nova no edifício Alfredo, e entregarem em mãos para o investigado Raul valores referentes às parcelas das suas cotas. Inclusive, se esses valores estivessem em atraso, como por exemplo, tinha pessoas que pagavam só em dezembro, isso dava R$ 1.200, ele dizia... estimulava esse pagamento diretamente a ele, porque segundo ele conseguia tirar os juros do atraso, os acréscimos bancários decorrentes do atraso do pagamento. Então era corriqueiro que o investigado Raul recebesse valores em espécie e também em cheques desses cooperativados lá na sede das cooperativas, com o argumento de que posteriormente ele faria esse depósito na conta do grupo daquela pessoa, porque cada grupo tem uma conta bancária. São atualmente 44 grupos e 44 contas bancárias, né? A Terra Nossa é uma cooperativa bem maior, né? Que tem 38 grupos, não, desculpa, 36 grupos e Meu Pedaço de Chão, 8 grupos. Então, nessa linha, esses depósitos que foram identificados, é importante frisar, por exemplo, numa conta particular do investigado Raul, foi encontrado R$ 382.807,69 reais, considerado cheque e dinheiro, tá? Mas isso foi feito em 584 depósitos, 584 lançamentos. O que eu quero que os senhores entendam é o seguinte: pingava dinheiro mensalmente, quinzenalmente, semanalmente na conta de toda a família. Não eram valores, daqui a pouco, veio 100 mil daqui, de uma venda, Não, valores maiores. Eram todos valores pequenos e dentre esses cheques que foram depositados nessas contas, havia, porque a gente fez o confronto, né? Havia emitentes de cheques que eram cooperativados. E esses cheques pararam na conta da família. O que foi feito pela contabilidade do NIMP, pelo setor específico do NIMP? Foi visto se depois desses depósitos na conta da família, houve transferência desses valores para a conta das cooperativas. Afinal, por algum motivo, poderia haver essa necessidade de passar pela conta da família. Alguém poderia assim pensar. Mas não houve. Então, também foi feito esse levantamento de que, posteriormente, não houve esse repasse. E mais uma questão. Alguns cooperativados cujos cheques foram depositados nessas contas particulares foram ouvidos por mim aqui na promotoria e todos, sem exceção, disseram que esses cheques especificamente apontados se referiam a pagamento de cotas de cooperativas e que esse cooperativado não tinha nenhum outro negócio com a família Herpich que pudesse justificar o pagamento para a família. Ou seja, não há nenhuma origem distinta dos valores que foram apontados nesses cheques. Também está um aspecto que contou muito quando nós fizemos os pedidos de mandado de busca e também de sequestro de bens, foi uma soma matemática simples feita ainda lá em 2017, quando esse pedido de quebra foi feito, contabilizando o valor que era arrecadado, porque em 2017 ainda eram 5.790 associados, né? 800 na Meu Pedaço de Chão e o restante, quase 5.000, na Terra Nossa, né? E aí, com base no depoimento do próprio Raul, prestado em fevereiro de 2017 aqui, na minha presença, ele declarou que havia 105 hectares de área de terra já adquiridos e pagos, né? O que foi feito? A gente fez um levantamento das áreas que já foram adquiridas, mas que foram informadas aqui ao Ministério Público. Eu encontrei somente matrículas referentes
a 57 hectares. É a promotora Gianine que está fazendo a explanação da Operação Peter Pan, realizada nesta manhã. A partir disso, foi feito esse levantamento das matrículas, que eu já vou informar, já passar os dados aqui com o meu controle. Eu tenho só 57 hectares, mas foi feita uma média aqui de valores que foram pagos por hectare, né? E esse valor, pelo que foi apurado, pelo que se tem do conhecimento público mesmo, é um valor muito acima do valor de mercado dessas áreas. Eu vou especificar aqui para os senhores terem uma... Bem, 53 hectares foram pagos. Desses 53 que eu tenho informação aqui, tá? São 11 áreas que eu tenho informação no expediente. Eventualmente pode ter havido alguma venda e compra de nova área e que não foi aqui informado, né, para o Ministério Público. Mas o que eu quero frisar é que, assim, considerando isso, as áreas e os valores pagos, foi pago uma média de 242 mil por hectare. Né, valor acima, como eu já disse, valor acima do praticado no mercado. O valor total dessas 11 áreas, o valor nominal pago, foi R$ 12.956.957,25. Aqui nessa parte da área dessa aquisição, também chama atenção um contrato com uma assessoria ambiental que foi feita uma assessoria para obter a licença prévia de áreas da cooperativa Terra Nossa. Foram dois contratos de R$ 217.470 cada, né, que soma então mais de R$ 430 mil, referentes a essa contratação. Além disso, ficou bastante destoou muito o pagamento que a cooperativa, agora eu falo da Terra Nossa, pagou por alguns terrenos, tá? Eu cito dessas 8 áreas da cooperativa Terra Nossa, eu cito uma de 80 mil, uma de... Uma que foi comprada em junho de 2014 e a cooperativa Terra Nossa pagou R$ 2.940.000 pelo terreno, tá? Sem benfeitorias. Só que o antigo proprietário, no ano de 99, pagou 80 mil por isso. Então, nós temos uma matrícula onde o antigo proprietário adquiriu uma área determinada por 80 mil em 99 e em 2014 a cooperativa pagou quase 3 milhões pela mesma área. Um outro exemplo de uma área que o proprietário anterior adquiriu por 25 mil no ano de 2007 e a cooperativa pagou 525 mil em 2012. Então, aqui nesse item das áreas, das compras de terra, a gente também está focando em investigação nesse sentido de um possível desvio também nessa negociação, né, de um possível lucro por parte da família investigada. E a gente até já aproveita para dizer que se alguém tiver informações em relação a isso, pode vir ao Ministério Público para prestar e a gente já adianta que vai ser garantido o sigilo. Apesar disso, além disso, obviamente, que a gente vai com as quebras já deferidas e com o material que está sendo apreendido na data de hoje, também tentar chegar a uma conclusão sobre isso ou avançar nesse aspecto das áreas, inclusive também na questão dos bens para descobrir e apontar eventuais laranjas, né? Nessa questão dos depósitos nas contas bancárias da família, como eu falei, no caso do Raul, havia esses valores pingados, né? 584 depósitos. Na conta da esposa dele,
tá? Incluir nas contas, porque são várias contas, né? Incluindo uma que ela tem conjunta com o esposo Raul, o total dos lançamentos foram 430 lançamentos. Na conta da filha Bruna, 26 lançamentos. E na do investigado Guilherme, 221 lançamentos. Isso a gente quer frisar porque, como eu falei antes, são valores pingados que entraram nessas contas de pessoas que ou não têm renda, no caso da Marilde e da Bruna, ou tem renda abaixo da faixa de isenção. No caso do Guilherme, ele recebe um salário, ele tem uma fonte de renda declarada, né, que ele trabalha em uma empresa, e o investigado Raul tem fonte declarada de uma aposentadoria e do salário de vereador. E todos nós sabemos que quem é assalariado recebe uma vez por mês, né, ou duas, se o pagamento é quinzenal, mas nesses casos aqui, em análise não se aplica, né. Então, causou muita estranheza esses depósitos, porque na verdade essa diligência preliminar, essa análise preliminar veio, né, há poucos dias e não era esperado, né, não era esperado essa prática, demonstrou muita confiança na impunidade a partir do momento em que os depósitos foram feitos nessas próprias contas. Obviamente que, como eu referi no começo, isso a gente acredita que seja uma parcela muito pequena dos valores que foram desviados, né? Juntamente com os pedidos de mandado de busca e de sequestro de bens, foi pedido ao juízo o afastamento cautelar do investigado da presidência das cooperativas. A decisão foi no sentido de que a situação está resguardada com o bloqueio das contas das cooperativas, porque além das contas particulares do investigado Raul, foram bloqueadas as contas das cooperativas para que ninguém tenha acesso aos valores lá existentes. E foi indeferido, foi negado o pedido de afastamento do Raul pelo juízo, e sob o fundamento de que esta medida cabe aos cooperativados. Né? Com base nas disposições estatutárias, cabe aos cooperativados em assembleia eleger uma nova diretoria. Até que isso não aconteça, até que novas pessoas não assumam, ou até decisão em contrário, as contas das cooperativas estão bloqueadas. Dentro da questão do bloqueio de bens, é importante falar que foram indisponibilizados, então, 5 veículos, né, como foi já divulgado na nota, 5 veículos em nome dos familiares, dos investigados, né, Raul, esposa e filhos, 2 apartamentos, 4 boxes de garagem. Né? Como eu falei antes, a Marilde e a Bruna, que não possui renda ou possui renda inferior à faixa de isenção, elas adquiriram então um apartamento e um box de garagem, e no ano de 2018 foi feita a entrega de 200 mil à vista, e depois o restante já foi pago ainda em 2018 mais 38.800 no mês de junho, e no mês de dezembro de 2018, 32.100. Ou seja, em 2018, as duas investigadas que não possuem renda, ou se possuem renda menor do que a faixa de isenção, elas pagaram 270.900 pelo apartamento, o que dá uma média de mais de 30 mil por mês, se considerarmos todo o valor, né? E no caso do apartamento que está em nome do investigado Guilherme, ele foi adquirido em 2014, foi pago com 245 mil de valores, recursos próprios, uma parte, 100 mil foi feita
em financiamento bancário, mas 245 mil, como eu falei, e 245 mil e pouco, foi pago com recursos próprios. Considerando a renda que ele declarou, ele passou a declarar em 2012, até 2011 não declarava nada. Considerando toda a renda dele de 2012 até final de 2014, ele recebeu 149 mil reais. Então, se ele tivesse pego tudo que ele recebeu de 2012 a 2014, atingiria 149 mil. Ainda assim, faltaria praticamente 100 mil para atingir aqueles 245 que foi dado de entrada. Então, se ele não tivesse gasto nada do salário dele com ele mesmo, né? Nada para custo de vida, não tivesse gasto com nada, guardado tudo que ele recebeu, ele teria juntado 150 mil. No entanto, a entrada foi de 245 de recursos próprios, né? Então, isso é uma questão que também foi pontuada, essa questão desses valores, dessas aquisições incompatíveis com o rendimento, foi pontuado para buscar esse bloqueio. E o bloqueio visa exatamente acautelar, né, tentar resguardar um patrimônio para eventual ressarcimento, né, em razão desses delitos que estavam sendo cometidos já há bastante tempo, né. A análise técnica preliminar do NIMP também apontou, como eu referi, registros de condutas de rotina de toda a família que são incompatíveis com a renda, né? Como viagens dos filhos e algumas também do casal, né? Do Raul e da Marilde, mas principalmente viagens dos filhos pelo Brasil e pelo exterior, né? Pode citar os locais? Sim. Além disso, foi feito um levantamento nas redes sociais, né? E foi visto, também foi considerado os locais que eles frequentam, onde consomem, onde jantam, para ver se realmente isso fechava e não é condizente com a renda declarada, né? Do investigado Guilherme foi apontado no pedido, né, que foram constatadas viagens. Aqui eu quero frisar o seguinte, foi pego o que está disponível a todos, tá? Qualquer um que acessar as redes sociais vai ver. Obviamente, talvez alguém que esteja ali cadastrado como amigo ou com acesso a mais informações vai ter outras viagens. Aqui é o que está aberto, é Berlim, né, na Alemanha, Londres, Amsterdã, São Francisco, Argentina, Uruguai, incluindo Punta del Este, e São Paulo. O investigado Guilherme, inclusive, está com o casamento marcado para setembro deste ano em Búzios, né? O convite está no site convida, né, para uma festa de 3 dias. Na medida em que na sexta-feira haverá uma confraternização com os convidados, em local a ser definido. No sábado é o casamento e no domingo tem um almoço com esses convidados. Tudo lá no mesmo local. Em relação às viagens da Bruna, constam aqui Estados Unidos, Jamaica, peguei uma de Pernambuco, né? E também ficou registrado o padrão da festa de formatura que foi realizada agora acho que faz uns 3 anos que foi realizada, então as fotos registram o padrão dessa cerimônia. Eu acompanhei algumas manifestações do investigado Raul na imprensa e ele continua afirmando que não há previsão de entrega, né, dos lotes, porque por uma questão de que agora seria necessário mais dinheiro. Então, no entanto,
ao Ministério Público em outubro de 2016, tá? Ele enviou documento dizendo que a estimativa do custo final de cada terreno seria entre 12 e 15 mil. Então, lá em 2016, oficialmente para o Ministério Público, ele continuava dizendo isso. Agora se fala em 35 mil, né? E, no entanto, as pessoas que vieram aqui lá em 2013, 2012, elas já relatavam que a promessa inicial era de que o pagamento giraria em torno de 5 anos, né? E aí, a partir dali, foi então, porque elas começaram a pagar em 2008 e 2009, fechado esses 5 anos, 6 anos, passaram a vir aqui reclamar da conduta do Raul, que não se restringia só a não entrega desses terrenos, mas sim, e principalmente naquela época, de falta de informações sobre como estava sendo administradas essas cooperativas, né? Falta de informações concretas e alinhadas e confiáveis nesse sentido, né? Então, esses primeiros depoimentos lá dos inquéritos civis foram bem importantes também para o nosso pedido inicial de quebra, né? Que foi possível constatar uma bagunça contábil, né? Não sei se proposital ou não por parte do investigado Raul, de modo que mesmo com a quebra e com profissionais trabalhando na análise dos documentos, está sendo mais demorado do que o normal, do que o esperado, tamanha desorganização. Porque o próprio Raul, quando foi ouvido aqui em fevereiro, ele disse que tinha um controle interno dos pagamentos que ele recebia em mãos, né? Porque foi confirmado com a gerente do Sicredi da época que o Raul sempre teve autonomia para baixar boletos bancários. Então, ele baixa o boleto bancário de um determinado associado sem que o Sicredi tenha nenhuma ingerência. Então, se ele quisesse hoje não porque as contas estão bloqueadas, mas até ontem, se ele quisesse baixar os carnês de 10 pessoas, ele baixaria, o Sicredi perderia o controle de quem está em débito, de modo que se ele recebesse em mãos esse dinheiro, não ia ficar registrada essa falta em lugar nenhum, né? É claro que com o decorrer da investigação a gente percebeu que a gente não pode tomar como certas as afirmações por ele aqui prestadas, né? Mas há elementos que ele mesmo trouxe, ele mesmo confirmou que ele tinha autonomia nesse sentido, a autonomia de baixar os boletos, e também foi dito desde o início pelas pessoas que aqui estiveram e por ele mesmo, no depoimento dele, pelo depoimento a gente conclui isso, que ele sempre administrou sozinho essas cooperativas. As pessoas que figuravam como vice-presidente e tesoureira da cooperativa Terra Nossa, que é a maior, elas não se conheciam entre si, elas se conheceram aqui na promotoria quando foram chamadas, né? E o próprio investigado não soube dizer quem eram os demais integrantes da administração da cooperativa Meu Pedaço de Chão, quando ele foi indagado aqui no depoimento. Porque, pelo estatuto, a administração das cooperativas ela tem que ser feita por 3 pessoas, né? Pelo presidente, vice e secretário. E essas pessoas têm mandato de 2 anos, né? E essas 3 pessoas, elas tem que haver um revezamento pelo menos de 1/3 a cada 2 anos. O Conselho Fiscal, o revezamento é a cada ano, e o investigado Raul não soube dizer quem eram os componentes do Conselho Fiscal de nenhuma das cooperativas. Ou seja, nunca houve participação de outras pessoas na administração dessas cooperativas. Por isso que a investigação foi voltada única e exclusivamente ao Raul e seus familiares. E ela começou a investigação dessas denúncias, do acúmulo dessas denúncias? Sim, houve um outro inquérito civil que culminou numa ação civil pública que foi julgada procedente no final de 2018 contra o Raul Herpes e o então prefeito municipal, porque
no início, a sede das cooperativas funcionava na Júlia de Castilhos, ali no edifício Giovana, e o investigado Raul recebia salário do município, ele era um CC do município para estar lá atendendo cooperativados. No momento que o Ministério Público constatou essa irregularidade, essa improbidade, o município foi notificado e parou de efetuar o pagamento. Ele foi demitido, o Raul foi demitido, parou de receber salário, afinal de contas ele nunca trabalhou para o município, ele sempre trabalhou ali para as cooperativas, e mudaram a sede para essa nova, né? Nessa ação de improbidade, nesse inquérito civil que originou essa ação, já havia algumas reclamações sobre o atendimento das cooperativas e sobre o pagamento de valores em espécie para o investigado Raul. Com base nisso, foram instaurados 2 inquéritos civis em 2013, um para cada uma dessas cooperativas, e aí começaram a se somar mais e mais reclamações e depoimentos nesse sentido, porque no começo vieram inclusive relatos de que as cotas podiam ser adquiridas por crianças, né? Isso foi um apontamento que a gente fez para o Raul, e aí depois ele disse que parou de fazer essa venda de cotas para crianças. E depois, com o andamento desses inquéritos civis, com a coleta de depoimentos nesses expedientes, se reuniu um material apontando a possível prática de desvio de valores, né, de apropriação de valores, e foi instaurado o procedimento criminal, onde foram requeridas essas medidas que hoje foram cumpridas. A senhora falou em 5 mil, né, associados. Eles podem ser considerados o total de lesados, ou ao longo do tempo foram se desvinculando alguns associados? Esse número pode ser maior? Maior eu acredito que não, porque eu acredito que não. A gente tem informação dos grupos aqui. O que aconteceu de 2017 para cá foi mesmo a saída de várias pessoas, né? De muitas pessoas. Pela fala do próprio Raul, saíram aproximadamente já 2 mil associados desse número. Hoje teria 3.750 associados no total, sendo apenas 400 e poucos da cooperativa Meu Pedaço de Chão. E o investigado Raul também falou na imprensa que ele devolveu cerca de 18 milhões para os associados que saíram, né? Pode até ser, a gente ainda não fez essa análise, né? Porque, segundo ele, toda essa devolução é feita mediante cheque administrativo. E a gente ainda não fez essa análise, obviamente que vai fazer, né? Pode ser verdade que tem mais área de terra além daquelas que eu mencionei, mas também é verdade que, embora haja um considerável valor em dinheiro nas contas, se hoje tem X, poderia ter 2X, ou X,5. É isso que a gente está tentando apurar e identificar com a precisão necessária para um oferecimento da denúncia criminal. Ele tem, de certa forma, colaborado com o Ministério Público nessas investigações? Sim, ele traz, sempre que solicitado, ele respondeu, né, aos ofícios. Nem sempre conseguiu prestar as informações que a gente queria, porque, por exemplo, naquele controle interno não foi possível ele demonstrar que o controle interno dele era realmente fiel ao que estava acontecendo, né, ou que realmente existia, porque nem isso a gente teve condições de ter certeza até agora se realmente ele tinha algum tipo de controle sobre os pagamentos que eram feitos para ele. Porque a gente sabe de relatos de pessoas que vão lá, desistem e vão lá buscar o ressarcimento, que esse cálculo do valor que o associado tem para receber é feito com base no carnê que eles levam lá e apresentam para ele. Ele jamais abriu uma planilha na frente do cooperativado e dizer, eu vou aqui olhar quantos meses tu pagou, ou entrou no sistema e fez. Não, ele pegava o carnê, somava, devolvia, carimbava o carnê. Não, minto, ficava com o carnê quando a pessoa saía, né? Tanto que hoje lá foi constatada a total falta de organização, né? Vários carnês, milhares de carnês jogados em caixas, em sacos, evidenciando assim total falta de controle, né? Essa busca e apreensão ocorreu também na Câmara de Vereadores. Ele chegava a fazer esse contato com associados no próprio gabinete?
Existe uma possível ramificação política desse cargo político que ele exerce, dessas relações políticas que ele exerce rotineiramente? Eu acrescentaria, o material apreendido vai ser examinado quando e quanto tempo? Só complementando a tua pergunta anterior, ele sempre respondia, alguma coisa vinha como resposta, né? E nos últimos tempos, porque a gente mora numa cidade pequena, né? Obviamente todo mundo fica sabendo de alguma movimentação peculiar, né? Nos últimos tempos, em 2 oportunidades, ele apresentou documentos sem ser solicitado, né? Espontaneamente chegou e apresentou. Em relação à vinculação política, na Câmara de Vereadores ainda vai ser analisado o material que está sendo apreendido, né? Mas, para dizer se lá tinha algum atendimento associados, ou enfim. Agora, a vinculação política, ela foi reclamada e apontada ainda em 2012, né? Quando foi pedido providência, que o Ministério Público tomasse providências no âmbito eleitoral, porque foram enviadas cartinhas para os associados da cooperativa nas vésperas, ali no período eleitoral. Então, foi trazida essa questão para cá, né, para que fosse analisada se isso estava sendo ou não utilizado com cunho, né, político. E também teve uma entrevista concedida por ele quando ele se confirmou, no final de 2017, quando ele se confirmou pré-candidato a deputado estadual. Nessa entrevista, ele colocou que estava indo tudo muito bem e que não precisavam se preocupar, que haveria entrega, que os associados poderiam confiar, que as cooperativas estavam fluindo, né? E sempre declarou nessas oportunidades, fazia questão de declarar que é um trabalho voluntário que ele fazia, né? Que ele estava ajudando as pessoas. Então, cada um entenda como quiser, né? Se isso tem cunho político ou não. Doutora, são vários indícios. Qual que mais se configura que possivelmente haja um crime nesse processo todo aí? O crime que se investiga no momento é o de apropriação indébita, que é o quê? Se configura em que momento? No momento em que uma pessoa recebe um bem ou um valor de outra pessoa e se apropria dele, né? Essa apropriação até agora foi vista desta forma, nessa questão dos depósitos e que foram relatados, e há linhas de investigação para ver se houve apropriação também no momento da negociação das terras, né? No momento de contratação de empresas, né? E nesse momento eu friso de novo que quem tiver informações também desse sentido, de que na negociação de terras o investigado Raul acabou ganhando valores, né, recebendo valores, que venham até o Ministério Público, né, qualquer auxílio nesse sentido será bem-vindo. E em relação a um prazo para o término, e lá no final, sim, um oferecimento de denúncia criminal, não há como estimar, porque, como eu disse, o descontrole, a desorganização que foi vista até agora, com certeza vai dificultar esse compilamento de dados e chegarmos a uma conclusão sobre tudo que foi desviado, né? Então, essa investigação vai sendo feita a partir de que momento, doutora? Há quanto tempo? O expediente criminal está instaurado desde 2014. Tá? O primeiro pedido, que foi de quebra de sigilo, de sigilos bancário e fiscal, foi feita em fevereiro de 2017. E as análises preliminares vieram as duas no mês de maio agora. O fato de ser tão escancarado, assim, né, o fato de ele utilizar as próprias contas das famílias, mostra um excesso de confiança ou um descaso da parte dele? Excesso de confiança no sentido de que provavelmente ele praticava há muito tempo e o fato de estar impune foi o que deu isso a ele? Eu acho que é isso, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é confiança na impunidade. É confiança na impunidade, e com o passar do tempo ele foi divulgando na mídia que estava bem, ganhando a confiança dos associados. Também pelo fato de ele ser vereador, as pessoas, querendo ou não, acabam depositando uma confiança maior, porque é uma autoridade, né? É uma pessoa, nossa, desde que eu cheguei em Farroupilha, referência
em cooperativas habitacionais era o investigado Raul, né? Então, eu acredito que foi confiança na impunidade, como é muito tempo que ele pratica isso e nunca foi adotada assim nenhuma medida específica, né, como essa, ele acabou continuando e é importante dizer assim, ó, que a gente tem certeza de que esses depósitos são uma pequena parte, porque especificamente na conta dele, daqueles cheques que foram identificados, as pessoas foram vidas aqui, foi feito depois, o que foi feito com esse dinheiro, foi feita uma análise. Então, exemplificando, tá? Um depósito de um cheque de R$700 que entrou na conta do Raul no dia 1º. Ele depositou no dia 1º, no dia 2 ele fez pagamento de boleto particular, obviamente. No dia 3 ele fez compras à vista, no dia 4 ele fez recarga de celular e acabou aqueles 700. Então ele só depositava na conta quando ele precisava para pagar alguma coisa daquela conta. Então o que a gente concluiu até agora é que é isso, é que é pouco que entrou na conta. O resto deve ter sido usado, aí que a gente está apurando bens em nome de laranjas e no dia a dia para sustentar esse padrão de vida incompatível com a renda. Eu acho que é importante a gente ressaltar também, que a gente percebeu até no momento do cumprimento do mandado, que muitas pessoas se dirigiam aos locais buscar informações dos cooperativados. Eu acho que é importante, a colega já ressaltou, né, a questão do afastamento do Raul. O Raul permanece ainda, né, na direção dessas cooperativas, porque o pedido de afastamento dele foi indeferido pela juíza, no sentido de que ela entendeu que não compete, né, ao judiciário essa interferência, porque os cooperativados têm esse poder para adotar essa medida, se assim entenderem. Então, o que acontece? As contas das cooperativas estão bloqueadas a partir de hoje, mas o Raul permanece ainda, então, na administração dessas cooperativas, até que exista uma manifestação em sentido contrário dos cooperativados. Então, o que se percebe é que vai ter que haver agora uma movimentação, né, dos cooperativados para buscar informações sobre tudo isso, né, o Ministério Público também está à disposição também, para que eles possam apurar todos esses fatos e decidirem, então, se pretendem que o Raul permaneça na administração dessas cooperativas ou não, porque existe, então, essa necessidade de que eles mesmos adotem essa medida, se assim entenderem. Então, a gente sugere que esses cooperativados agora façam um levantamento, uma análise e pensem a respeito de que caminho vão pretender dar para as cooperativas, até porque eles vão precisar também voltar a movimentar essas contas e administrar esses valores, e isso vai depender de decisão judicial, né? A Janine pode até repassar, de repente, as informações sobre a questão do estatuto, sobre a decisão disso, né, que precisa de 2/3. Não, na verdade, para esclarecer os cooperativados, né? Acho que é importante a gente esclarecer. Não, na verdade é o mesmo percentual da Assembleia Geral, tá? Não é o mesmo percentual da Assembleia Geral, mas eu queria que... eu tenho conhecimento de que agora sábado vai ter uma que já está marcada, né? Que é da menor, que é do meu pedaço de chão, então... acredito que isso vai ser mantida, né, e que a partir de agora os cooperativados, como a Cláudia falou, se unam, né, para dar o rumo que desejarem para a cooperativa. E tenho conhecimento de que em agosto vai ter a da maior, né. Hoje de manhã, durante o cumprimento lá na sede das cooperativas, foi possível esclarecer uma outra questão de que porque na mídia sempre foi questionado o investigado Raul sobre a falta de informações. Ele sempre disse, não, eu tô lá, é só ir lá, as pessoas podem ir lá, ou se não tô, eu agendo. Hoje eu constatei lá, confirmei com a pessoa que está atendendo lá o mês, que não existe agendamento. Não tem agendamento. Se se encontrar o Raul ali é por sorte, não tem agendamento nenhum, não tem essa informação que ele passou, não é verdade. Então, na verdade, o que se confirma é o que os associados disseram desde o início, né, que era só informações vagas, né, e nada de concreto era passado. E também de manhã teve uma senhora lá que está agendado, que tem o agendamento para o ressarcimento
para devolução do valor que ela pagou, né? Porque o que estava acontecendo? O Raul estava agendando essas devoluções sempre para o final do mês, né? Então, uma vez tu ia lá, o associado ia lá e desistia, no dia seguinte já recebia o cheque, agora estava sendo pelo modo de agendamento. Então, essas pessoas agora podem estar se perguntando o que vai acontecer. Eu estava programado para receber agora, no final desse mês. Tudo indica que até o final do mês não vai ser possível ser pago, porque essas contas estão bloqueadas, as contas das cooperativas, então ninguém vai poder, os cheques eventualmente ali preenchidos não vão ser descontados, então essas pessoas que estão nesse aguardo vão ter que acompanhar, né, e aguardar ali a nova diretoria para ver e encaminhar esse pedido, ou se de repente houver a troca, né, podem até desistir da desistência e permanecer nas cooperativas. Muitas pessoas estão fazendo perguntas aqui na nossa transmissão no Facebook, e aí eu vou responder a elas dessa forma também, sobre a questão da não cobrança de juros quando as pessoas iam pedir o ressarcimento. Qual que é a orientação que o MP dá nesse caso para essas pessoas? Quando a pessoa ia pedir o ressarcimento, o estatuto prevê ali que a devolução tem que levar em conta a saúde financeira do grupo e tudo mais, de modo que não fica claro que é que seria obrigação dele devolver. O que chamou a atenção, que foi constatado e foi checado com a gerente do Sicredi, é a impossibilidade dele tirar aqueles juros que as pessoas pagavam, e para nós ele dizia que tirava, porque ele disse no depoimento, sim, que ele tirava porque era pouco. Não, junto ao banco não existe isso, né? Então, ou o que a gente acha que esse dinheiro nunca ingressou na conta, então por isso não tem o controle do banco se foi pago o juro, se não foi, porque esse boleto dessa pessoa que pagou direto simplesmente sumiu do mundo visível, né? Sumiu do banco, sumiu e não existe mais a dívida. Mas, em princípio, o estatuto permite ali, claro que tudo isso teria que ser feito em assembleia. Todas essas decisões, tanto de essa contratação de quase 500 mil para uma empresa, para assessoria ambiental, para uma licença prévia de áreas que até agora não foram licenciadas, né? Essas da Meu Pedaço de Chão. Essas 3 que foi contratada essa empresa. Esses valores de quase 500 mil tinham que ter passado para a Assembleia. Outros valores, as compras de terra, ele alega que sim, eu não tenho todas as atas, né? Mas as pessoas que vêm aqui, elas dizem que nas assembleias, não é uma assembleia onde as pessoas têm o direito de votar os assuntos, elas são comunicadas do que foi feito ou do que será feito. E na maioria dos casos, os cooperativados são pessoas humildes, né, com grau de instrução não muito avançado, que não se sentem em condições de confrontar com o seu Raul, né? Então, acabou que tudo acabou favorecendo essa prática criminosa, porque juntou essa desorganização toda, que a gente até acha que foi proposital, né? Com isso tudo de ele ter uma credibilidade enquanto vereador e enquanto presidente de cooperativa há tanto tempo. A exposição aqui, no caso, deve ajudar também na investigação nesse sentido dos novos desdobramentos, no caso de a população, mostrando também que uma lesada de alguma forma. Claro, sim, com certeza. E casos específicos, assim, que destoem do que eu estou falando, porque assim, pessoas que foram lá, pagaram em dinheiro, nesse momento querem confirmar isso aqui, não é necessário, porque a gente já tem essa constatação, ele mesmo admitiu. Agora, casos que destoem desse geral, assim, que foi falado até agora, e também em relação a bens da família que possam estar em nome de outras pessoas, né? E também essa questão da negociação das terras, que sintam-se à vontade, sintam-se convidadas para virem até o Ministério Público para prestar esse auxílio. Né? Só para esclarecer, a investigação, tanto a investigação quanto a acusação, elas não interferem no cargo político dele? Não. Não vai interferir. Esta parte, até foi importante, vai caber à Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores decidir se enquadra em caso de cassação do mandato, né? No que for, já adianto que
que eu vou solicitar, se houver esse interesse da Câmara de Vereadores, eu vou solicitar ao juiz o compartilhamento dessa prova para se subsidiar eventual procedimento na Câmara. Ele vai ser ouvido novamente pelo Ministério Público e poderá ocorrer uma prisão preventiva? Olha, a prisão preventiva, ela pode ocorrer a qualquer momento, né? E vai ocorrer se a partir de agora, por exemplo, ele tentar influenciar pessoas, né? Ou tentar remanejar ou prejudicar a investigação criminal, né? De alguma maneira ocultar provas, dificultar o acesso a alguma coisa que a gente precise, pode haver o pedido de prisão preventiva, sim. Não se sabe, depende do andamento da investigação, se ele vai ser ouvido ou não, se isso é pertinente ou não. Orientação para os associados cooperativados. O que eles devem fazer nesse momento? Olha, a minha orientação é que se juntem, se unam e compareçam nas assembleias que já estão marcadas. Como a própria juíza disse na decisão, essa decisão sobre o rumo da cooperativa e a permanência do Raul ou não compete a eles. Então, os associados agora é que devem buscar as informações e adotar providências.